Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa aula de hoje discutir um tema que é muito caro à psicologia da educação, que é o desenvolvimento humano. E hoje nós vamos ver o desenvolvimento humano em duas perspectivas, Piaget e Vygotsky. Piaget, Vygotsky e Vallon são os principais autores, para a compreensão do desenvolvimento humano, começando já logo do desenvolvimento da infância para a compreensão do adulto. E hoje nós vamos nos centrar, nos focalizar em Vygotsky e Piaget. Então, recapitulando aqui, a área da psicologia que estuda o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos: o físico, o motor, intelectual, afetivo, emocional e social. Desde o nascimento até a idade adulta, isto é, a idade em que todos os aspectos atingem o seu mais alto completo grau de estabilidade e maturidade. O desenvolvimento humano, ele não fala de um único aspecto, todos os aspectos se desenvolvem ao mesmo tempo. O aspecto físico-motor, que é importante, se trata do crescimento orgânico, da maturação fisiológica, a capacidade de manipulação de objetos e de exercícios do próprio corpo. Então, esse aspecto físico-motor, ele é importante até mesmo para a criança, quando estiver se alfabetizar, poder pegar o lápis. O aspecto intelectual é a capacidade de pensamento, de raciocínio. O aspecto afetivo-emocional refere-se ao sentir, é um modo particular de sentir do indivíduo, de integrar as suas experiências. A sexualidade também faz parte desse aspecto afetivo-emocional. O aspecto social é a maneira como o indivíduo reage diante da situação que envolvem outras pessoas. O desenvolvimento humano, então, refere-se ao desenvolvimento mental e ao crescimento orgânico. O desenvolvimento mental são estruturas mentais, a forma de organização da atividade mental. Estando desenvolvidas, caracterizam um estado de equilíbrio superior em relação aos aspectos da inteligência, vida afetiva e relações sociais. A motivação faz parte da estrutura mental e essa estrutura da motivação, ela sempre está presente com os sujeitos. E ela é uma desencadeadora de ações. A partir do que eu me motivo, desencadeia uma ação, seja por necessidade fisiológica, seja por necessidade afetiva ou intelectual. Outras estruturas mentais, elas se modificam com o desenvolvimento do ser humano. Por exemplo, a moral, que a criança começa a aprender sobre as regras do que pode ou não pode, ela se modifica da obediência, que ela obedece, para uma autonomia que quando chega na fase do adolescente. Essa fase, ela é sempre, lembrando aqui que não há um rigor, depende muito do desenvolvimento individual. Outro exemplo é a noção de que o objeto existe só quando a criança o vê, antes dos 2 anos. É substituída posteriormente pela capacidade de atribuir ao objeto sua conservação, mesmo quando ele não está presente no seu campo visual. Então, quando a criança, ela só sabe do objeto se ela ouvir, Então, se tiver uma boneca, ela só sabe se a boneca estiver ali no campo visual dela, que ela sabe que é boneca.
com o desenvolvimento das estruturas mentais, ela é capaz de abstrair o conceito de boneca. Então, você pode falar boneca e não precisa mostrar a boneca para ela, porque ela já sabe de qual objeto que nós estamos falando, que essa é a capacidade do ser humano, né, de ter o pensamento abstrato. E esse pensamento abstrato é único, é exclusivo dos seres humanos. Estudar o desenvolvimento, então, significa conhecer as características comuns de uma determinada faixa etária. Compreender as características de uma faixa etária permite-nos reconhecer as individualidades, o que nos torna mais seguros para a observação e interpretação dessas ações. Então, lembrando mais uma vez que as características de cada faixa etária, elas são aproximações, não é rígido. Tem a ver muito com o desenvolvimento do indivíduo. Uns são mais rápidos, outros com ritmo mais lento. Mas todos dentro daquela faixa etária, né, são capazes ou não são capazes de determinadas ações. Então vamos começar com Jean Piaget. Jean Piaget se destaca nos estudos sobre o desenvolvimento humano. Piaget nasceu no dia 9 de agosto de 1896, em Neuchâtel, na Suíça. Faleceu em 1980. Considerado um dos mais importantes pensadores do século XX. Seus estudos contribuíram para os campos da psicologia, filosofia e pedagogia. O trabalho de Piaget é pioneiro no campo do desenvolvimento da inteligência infantil. Durante grande parte de sua carreira profissional, Piaget esteve interagindo com crianças e estudando seu processo de raciocínio. Então vejam que esse é um trabalho que ele faz, que não se trabalha mais com uma criança de um modo intuitivo, mas ele estuda cientificamente o desenvolvimento do raciocínio da criança. Então, o professor, ao adotar o Piaget, ele tem condições de acompanhar o processo de compreensão do seu raciocínio. O Piaget ele tem essa preocupação, né, de como o conhecimento é construído pelos sujeitos, no caso aqui, pela criança. Os estudos de Piaget mostram que existem formas de perceber, compreender e de agir diante do mundo próprio de cada faixa etária. Isto é, existe uma assimilação progressiva do meio ambiente que implica uma acomodação das estruturas mentais e este novo dado do mundo exterior. Então, conceitos, assimilação e acomodação é um tema muito importante de um tema maior, que é da equilibração, quando se fala em aprendizagem. Então, a aprendizagem ela é uma equilibração entre dois mecanismos, assimilação e acomodação. Então, para ensinar algo novo, né, é preciso que antes acionar estes dois mecanismos. Então, começamos com a fase de desenvolvimento segundo Piaget. Ele coloca, então, que o desenvolvimento, a teoria dele de desenvolvimento, a estrutura, né, do ser humano, a estrutura do mental, do conhecimento, da construção, da aprendizagem, ela passa por períodos, que ele coloca aqui como 4 períodos. Então, ele vai trabalhando que eles vão se estruturando, né? Um outro período, ele surge a partir daquilo que já tem estruturado no primeiro período. Então, o primeiro período, ele também pode chamar de estágios cognitivos, né? Então, o primeiro período, ele chama de sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos. O segundo período, ele chama de pré-operatório, que vai de 2 a 7 anos. Terceiro período, operações concretas, que vai de 7
a 11 anos ou 12 anos. Quarto período, operações formais, a partir de 11 ou 12 anos. Operação formal aqui diz respeito, então, ao pensamento abstrato, né, ao raciocínio abstrato, em que ele não precisa mais ter uma atividade concreta para assimilar e acomodar o objeto que está sendo discutido. Então, todos os seres humanos passam por essas fases, nessa sequência. Porém, o início ou término de cada período depende das características biológicas de cada indivíduo, sendo referencial e não uma norma rígida. O recém-nascido, né, de 0 a 2 anos, a inteligência é predominante prática, sem representação ou pensamento. Uso da percepção e do movimento. Da ação nasce a inteligência do bebê. Este estado precede o aparecimento da linguagem. Os reflexos primários se tornam mais eficientes e voluntários. Descoberta das relações entre meios e fins. Percepção da diferença entre si mesmo e os objetos. Constante e crescente coordenação de comportamentos perceptivos e motores. Então, aqui vai, a questão motora vai desde quando ele consegue já agarrar um objeto, de quando ele consegue sentar, quando consegue engatinhar e até ele conseguir andar. Então, são todos momentos de aprendizagem e essa aprendizagem também depende da maturação orgânica, físico-motor. Segundo período, o pré-operatório, ele chama aqui da primeira infância, de 2 a 7 anos. O aparecimento da linguagem, que favorece a interação e a comunicação. Mudança nos aspectos intelectual, afetivo e social. A criança já antecipa o que ela vai fazer. O desenvolvimento do pensamento, o jogo simbólico. Sentimentos individuais, por exemplo, o respeito que a criança nutre pelos indivíduos que julga serem superiores a ela. Terceiro período, operações concretas. Infância propriamente dita, de 7 a 12 anos. Início da construção lógica. Capacidade da criança estabelecer relações, coordenando pontos de vistas diferentes. No plano afetivo, capacidade de cooperação com os outros. No plano intelectual, surgimento da capacidade mental, igual a operações. No plano do pensamento, ela consegue já estabelecer relações de causa e efeito, de meio e fim. Consegue sequenciar ideias ou eventos, trabalhar com ideias sobre 2 pontos de vista simultaneamente. Formar o conceito de número. A noção de número está vinculada no início a uma correspondência com o objeto concreto. A criança adquire uma autonomia crescente em relação ao adulto, passando a organizar seus próprios valores morais. Quarto período, operações formais. Aqui já na fase da adolescência, a partir de 12 anos. Passagem do pensamento concreto para o pensamento formal, ou seja, o abstrato. Realiza operações no plano das ideias. Compreende conceitos, entre outros, como liberdade e justiça. Nas relações sociais, caracteriza-se por uma fase de interiorização, parecendo ser antissocial. Ainda no quarto período, nas operações formais, o alvo da reflexão para o adolescente é a sociedade, sempre analisada com a possibilidade de ser reformada e transformada. No plano afetivo, o adolescente vive conflitos,
deseja libertar-se do adulto, mas ainda depende dele. Deseja ser aceito pelos amigos e pelos adultos. O grupo de amigos é um referencial para o jovem, determinando vocabulário, vestimentas e comportamentos. Então, não é raro, né, o grupo de adolescentes estarem vestidos com a mesma cor, com o mesmo tênis, o mesmo cabelo, né? Porque isso faz parte da sua identificação com o grupo. Agora viremos aqui em Lev Vygotsky. Vygotsky nasceu em Ocha, capital da Bielorrússia, região dominada pela Rússia. Faleceu prematuramente aos 37 anos. Começou sua carreira aos 21 anos. A obra de Vygotsky tem uma grande importância porque foi o primeiro psicólogo moderno a sugerir os mecanismos pelos quais a cultura torna-se parte da natureza de cada pessoa. Então, se em Piaget nós vimos uma importância maior sobre a maturação do organismo, né, para o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, com Vygotsky isso vai se inverter, né? Então, ele vai colocar todo o foco na cultura. É a cultura que promove o desenvolvimento da inteligência, né, e motor. Luria e Leontiev são fontes teóricas inovadoras sobre a relação entre pensamento e linguagem. As origens das formas superiores de comportamento consciente, pensamento, memória, atenção voluntária, entre outros, são formas que diferenciam o homem dos outros animais. São as relações sociais que o homem mantém. Então, aqui, Vygotsky vai sempre deixar claro o que é que nos diferencia de outros animais, que é as operações psicológicas formais ou superiores, que se trata aí da consciência, da inteligência, do pensamento e da linguagem. E lembrando que isso é sempre formado a partir da cultura. O homem como ser ativo que age sobre o mundo, sempre em relações sociais. Transforma essas ações para que constituam o funcionamento de um plano interno. Então, o homem, ele se apropria do mundo interno. Então, aquilo que ele aprende está interiorizado, né? Faz parte de uma internalização do mundo social, do mundo externo. Então, na visão de Vygotsky, são 3 aspectos fundamentais que estão na base do desenvolvimento, que é o aspecto instrumental, que refere-se à natureza basicamente mediadoras das funções psicológicas complexas. Então, para Vygotsky, o desenvolvimento infantil do adulto ele está ligado basicamente ao desenvolvimento da humanidade. Então, a humanidade ela vai criando instrumentos, né, para poder sobreviver. Então, esses instrumentos são criados na cultura, já é aí um movimento de desenvolvimento. O aspecto cultural. A sociedade organiza os tipos de tarefa que a criança em crescimento enfrenta e os tipos de instrumentos de que a criança dispõe para dominar aquelas tarefas. Aspecto histórico. Como afirma a Luria, funde-se com o cultural, pois os instrumentos que o homem usa para dominar o seu ambiente e seu próprio comportamento foram criados e modificados ao longo da história social da civilização. Então, de instrumento ele está falando desde o machado, né, para cortar a lenha, que era uma necessidade que o homem tinha, né? Então, são instrumentos que são criados pelo homem, estão disponíveis na cultura, faz parte de uma cultura, né? E
o machado não é apenas um machado, porque teve uma criação humana e também faz parte da cultura. E que depois esse machado vai sendo substituído por motosserra, né? Que também é uma criação humana. Um instrumento básico criado pela humanidade é a linguagem. A linguagem também é uma criação da cultura. Vygotsky enfatiza em sua obra a linguagem e sua relação com o pensamento. Então, a maior importância Vygotsky vai dar à linguagem, a ponto dele dizer que o pensamento é uma linguagem. Né? Ou aquilo que eu expresso, que eu penso, que eu expresso, eu estou expressando uma linguagem. A história da sociedade e o desenvolvimento do homem caminham sempre juntas. A fala inicial da criança tem um papel fundamental no desenvolvimento de suas funções psicológicas. As funções psicológicas emergem e se consolidam no plano da ação entre as pessoas e tornam-se internalizadas. Então, é isso, nesta aula de hoje, nós ficamos aqui, então, conhecendo um pouco mais sobre o desenvolvimento em duas abordagens diferentes, que são Piaget e Vygotsky. Até a próxima aula. Obrigada a todos.